Bom dia a todos. Bom dia a vocês que estão aqui presencialmente e bom dia também às pessoas que vão assistir online, né, essa palestra. Bom, inicialmente vou me apresentar. Meu nome é Cláudio Ferrer de Souza, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2007. Trabalho já há uns 5 anos na unidade que é a Delegacia de Maiores Contribuintes aqui em São Paulo, que é basicamente uma unidade especializada em fiscalização de planejamento tributário e operações transnacionais, né? Então, basicamente, eu tenho uma relação muito próxima, né, com o que a gente vai falar aqui hoje, porque essas informações são muito importantes, né, para o trabalho da unidade onde eu estou prestando serviço. Bom, queria agradecer ao SESCOM pela oportunidade de estar aqui divulgando essa importante obrigação acessória, não só para a Receita Federal, mas como para o Brasil, né, como basicamente eu vou tentar demonstrar para vocês. Bom, por que basicamente nós estamos tendo essa palestra hoje, né? Porque basicamente o artigo 53, né, da Instrução Normativa 1863, hoje, né, termina esse prazo aí previsto nesse artigo 53. Qualquer entidade, né, existente antes da data da publicação dessa instrução normativa, né, basicamente pessoas jurídicas no Brasil e no exterior, né, não são todas, né, a gente vai ver basicamente quais são as obrigadas. Elas têm 180 dias, né, a partir da publicação dessa instrução normativa. A publicação foi dia 28 de dezembro, né, para informar os seus beneficiários finais, né. Então esse prazo está terminando exatamente no dia de hoje. Esse prazo é um prazo que já foi postergado várias vezes, né? Então, e a gente vai ver isso aqui pelo histórico, né? Como é que isso aconteceu. Só uma coisinha, se vocês tiverem alguma dúvida durante a palestra, alguma coisa que não fique bem clara e vocês desejam esclarecer, fica à vontade, tá? Para perguntar, ok? Bom, mas o que é isso, né? Da onde surge essa necessidade de informar o beneficiário final, né? Por que a gente basicamente, por que a Receita Federal ela colocou essa obrigação, né, basicamente para as empresas brasileiras e para as empresas estrangeiras, né, que têm operações aqui no Brasil, né? Então, a minha palestra, basicamente, ela vai se dividir em 6 grandes partes, né? O que é isso, da onde vem essa obrigação, e depois a gente vai entrar nos detalhes mais pragmáticos, né, os detalhes mais práticos, né, o que é, basicamente, quem é que está obrigado, né, quem é o beneficiário final, né, quais são os documentos, quem está obrigado, mas não possui beneficiário final, preenchimento e prazo e as sanções, né, porque basicamente qualquer obrigação, se você não tiver uma sanção, ela fica sem razão. Bom, inicialmente, o que seria o beneficiário final, né? Da onde vem essa necessidade dessa informação? Então eu vou trazer para vocês, basicamente, uma motivação e o contexto e um histórico aqui no Brasil da instituição dessa obrigação. Bom, basicamente, a necessidade do beneficiário final vem do combate a fraudes e principalmente a lavagem de dinheiro, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais complexa, né? E em função dessa complexidade, né, existe a possibilidade de determinadas pessoas que, porventura, queiram se esconder, né, basicamente para lavar dinheiro ou mesmo para cometer algumas ações fraudulentas, né, ou criminais, elas utilizem estruturas de pessoas jurídicas, de fundos de investimentos, né, de empresas de investimento, e basicamente essas estruturas tornam muito difícil para as autoridades, né, dos países poderem detectar de quem está por trás daquela operação, né. Então, em função, né, dessa motivação, né, existe uma pressão internacional já há vários anos por maior transparência. Essa pressão internacional, né, ela é retratada, por exemplo, nesse Financial Action Task Force, que é basicamente um órgão intergovernamental, né, que tem participação de 36, 37 países, e o Brasil participa, que basicamente traça estratégias para combate à lavagem de dinheiro no mundo e financiamento ao terrorismo. Então, esse organismo, já desde o final da década de 90, ele traça recomendações, ações e avalia os países, né, nesse caminho de maior transparência internacional. Bom,
Nessa pressão internacional por maiores transparências, né, os países desenvolvidos, né, eles já fizeram alterações regulatórias, tanto nos Estados Unidos como na Europa, que basicamente já exigem essa identificação do beneficiário final. Né, qualquer operação, qualquer empresa, qualquer fundo que você abra num país desenvolvido, possivelmente, obrigatoriamente, a pessoa física, né, ou a estrutura que for abrir aquilo vai ter que identificar qual é o beneficiário final por trás daquela estruturação. Né? E também, né, nós tivemos vários escândalos de corrupção nos últimos anos, não só no Brasil, né, mas no mundo todo, que basicamente aumentaram essa pressão. Né, e aumentaram também essa avaliação dos países para ver se efetivamente eles estão tomando medidas para combater esses atos ilícitos. Então eu cito ali o Panama Papers, né, que é um escândalo internacional, né, e basicamente aqui no Brasil nós temos a própria Lava Jato, né, que basicamente grande das estruturas que foram utilizadas na Operação Lava Jato buscaram basicamente esconder quem era o beneficiário final daquelas operações. Tanto empresas aqui no Brasil como empresas fora do país. Bom, aqui só para trazer um exemplo para vocês mais concreto, né, dessas recomendações, né, isso aqui é um encontro do G20, né, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, uma das 20 maiores economias do mundo, e nesse encontro em Brisbane, né, em 2014, né, alguns princípios e algumas recomendações foram colocadas nesse encontro, e aí eu coloquei um textinho, né, que basicamente mostra o que a gente está fazendo hoje aqui no Brasil. Né? Países devem assegurar que as autoridades competentes, incluindo procuradores e promotores, autoridades de supervisão, autoridades tributárias e unidades de inteligência financeira, tenham acesso oportuno à informação adequada, apurada e atualizada, relacionada ao beneficiário final das pessoas jurídicas. Os países poderiam implementar isso, por exemplo, por meio de um registro central do beneficiário final das pessoas jurídicas ou por outro mecanismo adequado. Ora, a Instrução Normativa 1863 nada mais que é colocar essa recomendação em concreto. Né? Bom, e aqui é um pequeno histórico no Brasil, né, como se desenvolveu isso. Então, basicamente, no mundo, né, não existe qualquer dúvida. Né, existem algumas discussões, até jurídicas, dessa obrigação. Né, a Receita pode exigir isso. Na verdade, se a gente observar o contexto mundial, isso é totalmente pacificado. Né? E aqui no Brasil, né, para vocês terem uma ideia de onde começou, né, onde começou a semente dessa Instrução Normativa 1863, isso começa lá no ENCLA. Né? O ENCLA é basicamente um conjunto de órgãos governamentais que é reunido sobre a coordenação do Ministério da Justiça, né, para basicamente desenvolver uma estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Então o ENCLA, né, todo ano ele prevê várias ações, né, sob coordenação normalmente de um ou outro órgão, pode ser a Receita, pode ser a Polícia Federal, pode ser o Ministério Público Federal, né, e em 2014 e 2015, né, uma das ações do ENCLA foi exatamente, né, a identificação do beneficiário final. Então houve um grupo de ação naquela época, né, que começou a estudar essa necessidade do Brasil ter essas informações, e isso foi concretizado nessa Instrução Normativa 1634 de 2016. Vocês vejam que é logo após, né, as ações de 2014 e 2015. Né, essa primeira Instrução Normativa do CNPJ, né, que trouxe a primeira vez a necessidade da identificação do beneficiário final. Né? Então as INs, as instruções normativas anteriores do CNPJ, elas não traziam essa obrigação. Isso começa na IN 1634. Só que basicamente era uma obrigação muito nova, né? Basicamente para as pessoas, né, que trabalham com as empresas, né, vocês, né, mercado financeiro. E basicamente essa IN foi muito discutida, né, e os prazos, inclusive, para essa obrigação, eles foram prorrogados, né, em função dessa adaptação, né, que o Brasil precisou ter em função dessa nova obrigação. Até que nós tivemos em 2018, né, no final de 2018, a publicação da IN 1863, que deu o prazo, né, de 180 dias da publicação para o cumprimento dessa obrigação.
Tá? Então, basicamente, isso é o histórico que a gente tem no Brasil. Só nessa questão eu queria colocar mais uma observação, que isso não é uma coisa muito nova no Brasil. Apesar de falar a identificação do beneficiário final é novo, na verdade o Brasil ele já é um país de beneficiários finais desde a década de 90. Tá? A Lei 8.021 de 1990, ela proíbe no Brasil, né, na época do Collor, a negociação de títulos ao portador. Então, muitas situações que acontecem, por exemplo, hoje em paraísos fiscais, né, países que basicamente têm o sigilo das obrigações, né, como um dos seus atrativos, já não acontece mais em território brasileiro desde a década de 90. Se qualquer pessoa for abrir conta, fazer um investimento dentro do Brasil, as instituições financeiras elas obrigam que você se identifique, né, que você traga uma série de documentos justamente por aí. A grande novidade, né, dessa IN, talvez, não seja nem para as entidades nacionais, mas para as entidades do exterior. Tá? A gente tem algumas obrigações novas para as entidades nacionais, mais para efeito de informação, mas a grande obrigação mesmo vai ser para as entidades estrangeiras que investem no Brasil. Bom, então desse contexto, tudo tranquilo, gente? Podemos seguir? Bom, então, tudo isso para apresentar o tema, né? Agora a gente vai entrar na parte mais pragmática, na parte mais prática. Quem é o beneficiário final, né? Esse conceito, ele tem algumas dificuldades, né? Basicamente, ou seja, tem um colega meu de trabalho que diz, eu quero saber quem é o humano, né? Quem é o ser humano por trás dessa transação, né? Que às vezes você tem uma cadeia societária, uma cadeia de fundos de investimento, mas quem é que está por trás dessa operação? Né? Basicamente é isso que é o beneficiário final. Né? Só que na prática isso é um pouco mais complicado, né? Porque nós temos estruturas, por exemplo, um fundo de pensão. Né? Eu tenho como saber efetivamente quem se beneficia de um fundo de pensão? Até tenho, mas eu tenho uma incapacidade prática, né, de colocar isso em operação, porque basicamente podem ser dezenas, centenas de pessoas, né? Então, às vezes, não tem necessidade de eu chegar num detalhamento tão grande. Por outro lado, né, eu preciso estabelecer algum critério, né? Eu preciso chegar nessa identificação do beneficiário final, eu não posso ser tão rígido de chegar a ponto, eu quero saber o último humano, ou todos os humanos, né, todas as pessoas físicas que estão, né, no final dessa cadeia. Em algumas situações isso é impraticável. Uma sociedade de capital aberto, por exemplo, uma sociedade anônima de capital aberto. Né? Então, por isso que nós temos aqui na instrução normativa, no artigo 8º, parágrafo 1º, qual é o critério utilizado. Né? Qual é o critério elencado pela Receita Federal para a identificação do beneficiário final. Quem é o beneficiário final e quem deve ser informado segundo esse normativo. Então, basicamente, é a pessoa natural que, em última instância, de forma direta ou indireta, né, porque, basicamente, ela pode estar atrás de uma cadeia societária, tem uma pessoa jurídica que controla outra pessoa jurídica, que controla outra pessoa jurídica, e ela vai aparecer lá na terceira ou quarta cadeia societária, né, que possui, controla ou influencia significativamente a entidade. Né? Então, basicamente, é uma pessoa física, né, que não é uma qualquer dentro da estrutura societária. Né? Efetivamente, ela tem um poder de comando, ou efetivamente ela influencia significativamente. Né? Quando ela senta na mesa, efetivamente, para discutir alguma coisa daquela sociedade ou daquele grupo econômico, ela tem voz, né? Ela é escutada. Ou então, né, o segundo critério é a pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida. Porque não necessariamente você tem uma pessoa jurídica, uma estruturação, que a pessoa física ela aparece diretamente na administração, né, ou mesmo como sócia daquela estrutura. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, o trust. Né? O trust que ficou tão famoso aqui no Brasil, né, no caso do Eduardo Cunha. Né? O trust, basicamente, é uma estrutura em que é criada em benefício de outra pessoa. Né? A pessoa, muitas vezes, ela é a única pessoa que se beneficia de todas as operações daquela pessoa jurídica, mas basicamente ela não aparece, ela não administra, né? Ela muitas vezes nem pode
criar aquela estrutura, né? Basicamente alguém cria para ela, mas ela é a última beneficiária de tudo aquilo que aquela estrutura vai ganhar em termos de ativos, investimentos, etc. Bom, então basicamente esse é o conceito, né? Quem se enquadrar, basicamente o que tem que ser informado são as pessoas naturais, né? As pessoas físicas que se enquadram nesse conceito aqui. Bom, só que aqui nós temos um primeiro problema, né? O que é influência significativa, né? Influência significativa é um conceito aberto, né? Um conceito subjetivo. E aí vem a instrução normativa para detalhar um pouco mais isso. Para efeito de influência significativa é presumido que possuir mais de 25% do capital da entidade direta ou indiretamente, né? Então, se a pessoa natural ela tem mais de 25%, seja por uma participação direta, ou, né, no conjunto das participações societárias, ela é considerada, tendo influência significativa, né, e teria que ser considerada beneficiário final. E a segunda situação, direta ou indiretamente, detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais, ou o poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda que sem controlá-la. Né? Então, muitas vezes ela não tem um controle, mas tem um acordo de acionistas, tem algum documento que lhe dá a possibilidade, né, de ter uma preponderância nas deliberações sociais. Né? Ela tem o poder de eleger administradores, né? Então basicamente ela comanda, mas isso não fica muito claro, né, nas participações societárias. Bom, aí eu trouxe dois exemplos aqui muito básicos, né, até para a gente discutir um pouco isso. Né? Então eu tenho uma primeira estrutura societária muito simples, em que eu tenho uma pessoa jurídica, tem uma pessoa jurídica 2 aqui, né? Uma pessoa jurídica 1, e tenho duas pessoas físicas, uma com 74% das ações, ou 74% das cotas dessa pessoa jurídica 1 e 26%. Então, em relação a essa pessoa jurídica 2, né, no conceito que a gente acabou de ver da IN, quem seria o beneficiário final? Seria essa ou as duas? As duas, exatamente. Né? Então, a gente pode ter... Basicamente, esse exemplo só foi para mostrar que a gente pode ter mais de um beneficiário final. Né? Não necessariamente uma pessoa natural. Você pode ter mais de um. E o segundo exemplo... Eu tenho aqui a mesma pessoa jurídica 2, a pessoa jurídica 1, e essa pessoa jurídica 1 ela tem 5 sócios, cada um com 20%, né? 5 pessoas naturais. Nesse caso aqui, né, analisando só essa circunstância, quem é o beneficiário final segundo a lógica da IN? Nenhum. Né? No caso aqui, se nós não tivermos um documento que dê alguma preponderância societária para alguém, né, basicamente aqui não temos nenhum beneficiário final, né? Que é uma outra dúvida que, né, que a IN traz. Ou seja, se eu não tiver beneficiário final, porque é uma questão objetiva ali, se eu não tiver beneficiário final, eu preciso informar? Não necessariamente. Tá? Então, segundo o critério da IN, nesse caso aqui não teria beneficiário final, a não ser que, lógico, tem algum documento societário que dê preponderância a alguém aqui nas deliberações. Claro, claro. Não, as sanções, basicamente, elas vão ser aplicadas só para quem tem a obrigação de informar o beneficiário final e não informa. Se você não tem, você não precisa informar. Então, é assim, porque nesse caso não tem como você informar porque você não tem o beneficiário final segundo a lógica da IN. Então, a sanção só é aplicada para quem efetivamente tem um beneficiário final. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui, deixa eu voltar para o caso anterior. Nesse caso aqui, se essa pessoa jurídica não informar esses beneficiários finais, ela estaria sujeita à sanção. Essa aqui não. Inclusive, a gente vai ver um pouco mais para frente que as entidades nacionais nessa situação elas não precisam informar. Porque efetivamente ela não tem beneficiário final segundo o critério da IN. Bom, na verdade a Receita, não sei se vocês já tiveram contato com a IN, a Receita ela não vai pré-julgar. Né? Ela vai analisar as informações que ela vai ter e ela, para exigir, ela tem que ter algum dado para dizer, olha, você teria que ter informado.
né? Então, por exemplo, aqui, nessa cadeia societária aqui, né, a gente está falando de entidade nacional. A entidade nacional é mais fácil porque a Receita ela tem a maior parte das informações, né? Então a Receita vai conseguir chegar, né, que basicamente esses dois aqui são beneficiários finais dessa aqui, né? E a gente vai ver que, inclusive, muitas vezes nesse caso, esses documentos aqui nem vão ser necessários ser informados, porque já foi informado, né, quando esse CNPJ foi criado, tá? Já acaba amarrando. Mas nesse caso aqui, por exemplo, a própria cadeia societária, a Receita também já vai ter uma ideia de que aqui não foi informado porque basicamente não atingiu o requisito para o beneficiário final, tá? A estrangeira já é o caso mais complexo. Então, mas tanto é que quando é estrangeira, ela precisa informar que não tem, e aí ela vai ter que demonstrar isso. Na estrangeira já é um pouco mais complicado, tá? Porque basicamente, como eu disse para vocês, o foco é muito mais as entidades estrangeiras do que as entidades nacionais. Porque as entidades nacionais, como eu disse para vocês, o Brasil já tem, né, uma cultura de identificar os beneficiários finais. A gente já tem junta comercial, registro público, a gente já tem as informações do CNPJ já há vários anos, né? A grande novidade aqui são para as entidades estrangeiras, realmente. Sim. Não tem problema nenhum. É que assim, na verdade, você não, se você qualquer coisa que você informar, você teria que informar segundo o critério da IN. Aí você fala assim, mas você teria que justificar, né? Por que você estaria informando? Né? Aí você pode dizer assim, ó, todos são beneficiários finais. Mas assim, não seria necessário, porque basicamente não entra no critério que é IN. Mas tudo bem, se você informar, não tem qualquer problema, tá? Oi. Ah, tá. Já começou a transmitir? Tá, bem-vindos. Bem-vindo às pessoas que estão assistindo online, tá? E fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta ou qualquer colocação. Bom, seguindo, então nós vimos quem é o beneficiário final, né? O beneficiário final, segundo a lógica da Instrução Normativa 1863, é aquela pessoa natural que controla a entidade, né? Ou basicamente tem uma influência significativa, que nós vimos que é o que tem acima de 25%, ou então tem o poder de determinar quem, basicamente a maioria dos administradores ou das deliberações, né? Ou então aquela outra pessoa natural que basicamente aquela operação vai ser feita em benefício dela, né? Então, basicamente, esse é o critério do beneficiário final que está na instrução normativa. Mas eu disse para vocês, né, há alguns instantes, que muitas vezes existe uma impossibilidade prática de você chegar nessa pessoa natural, né? E essa impossibilidade prática, muitas vezes, também tem uma certa irrazoabilidade. Não é razoável você ficar exigindo a pessoa natural de certas estruturas que são claramente pulverizadas, né? Como eu disse para vocês, um fundo de pensão, né? Uma sociedade anônima aberta, de capital aberto. Então, para que eu vou ficar exigindo aquelas milhares de pessoas que participam no capital daquela entidade? Não tem razão. Então, por isso que nós temos na IN o parágrafo 3º do artigo 8º. Basicamente, esse parágrafo 3º ele vai dizer o seguinte, olha, se numa cadeia societária no Brasil ou no exterior você topar, né, você esbarrar numa dessas entidades, você não precisa ir além. Você não precisa ir até a pessoa natural. Essas entidades já são o suficiente para serem informadas como beneficiários finais. Deu para entender? Então a gente tem duas situações. Ou você chega numa pessoa natural, segundo aqueles critérios que a gente viu, ou vai chegar numa entidade pulverizada, que é uma dessas que a gente vai ver agora, tá? Quais são essas entidades? Bom, a primeira, já dei o exemplo para vocês. Pessoas jurídicas ou suas controladas, constituídas sob a forma de companhia aberta no Brasil. Ou companhia abertas no exterior, né, reguladas por órgãos congêneres da CVM, né, na Comissão de Valores Mobiliários. Então, se você chegar numa SA, você não precisa ir além. Uma SA de capital aberto, né, basicamente público. Você não precisa ir além porque, basicamente,
isso aqui já seria o suficiente. Só uma restrição aqui, né, basicamente, essas sociedades anônimas não podem estar em país de tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Né, a Receita ela tem uma lista que a gente chama de lista negra, né, para efeitos fiscais, que são países que normalmente não têm tanta transparência, né, como nós gostaríamos em termos de suas estruturas societárias. Né? Então, basicamente, essa lista está na Instrução Normativa 1037. Então, a tributação favorecida, basicamente, são paraísos fiscais, né, e regime fiscal privilegiado são países que não são paraísos fiscais, como, por exemplo, Estados Unidos, Espanha, mas eles têm alguns regimes específicos, né, que podem ser utilizados com essa finalidade mais opaca. Né? Então, por exemplo, LLCs em Delaware, né, que são muito utilizadas. Então, basicamente, essas estruturas são consideradas, né, regime fiscal privilegiado, estão nessa lista. Então, basicamente, sociedade de capital aberto, não tem problema, né, é considerado um beneficiário final. Entidades sem fins lucrativos, a mesma coisa. Né? Basicamente, uma entidade sem fins lucrativos, ela não teria um interesse em beneficiar ninguém. Agora, tem que ter alguns cuidados. Né? Essa entidade sem fins lucrativos não pode ser administradora fiduciária. Ela não pode ser, basicamente, né, estar administrando aquilo em função de alguma outra. Né? Então, ela tem que existir por si própria. E também essas entidades aqui também não podem estar nos mesmos países que eu citei para vocês lá da Instrução Normativa 1037, né, que são os paraísos fiscais e os regimes fiscais privilegiados. Bom, seguindo, né, ou seja, entidades que você não precisa informar a pessoa natural. Se você chegar nessa entidade na cadeia societária, já seria o suficiente. Próximo caso, organizações internacionais. Né? Organizações internacionais, basicamente, não tem a necessidade de você identificar a pessoa natural por trás dela. ONU, OEA, bancos centrais, entidades governamentais, fundos soberanos, né? Fundo, né, da Arábia Saudita, fundo da Suécia. Né? Basicamente, você não precisa identificar quem está por trás disso, é um país. Né? E também as entidades controladas por esses organismos. Então, se você chegar numa entidade que é controlada por uma SA de capital aberto, ou controlada por um fundo soberano ou por um país, também você não precisa ir além, né, para identificar a pessoa natural. Entidades de previdência, fundos de pensão, né, desde que regulados e fiscalizados por autoridade governamental. Fundo de pensão. Né, e esse exemplo muitas vezes foi colocado, essa questão do beneficiário final é um absurdo. Imagina um fundo de pensão que invista no Brasil, como é que você vai identificar cada uma das pessoas que estão naquele fundo de pensão? Na verdade, essas entidades coletivas, que claramente o capital é pulverizado, não existe a menor necessidade. A própria instrução normativa já considera essas entidades como beneficiário final. Né? Você não precisa ir além, né, da própria entidade para identificar a pessoa natural. Fundos de investimentos nacionais, né, regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, desde que informado a Receita Federal na e-financeira, né, o CPF ou o CNPJ dos cotistas de cada fundo por eles administrados. Bom, a e-financeira é uma obrigação acessória, né, para informar a movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas no Brasil. E uma novidade também da e-financeira, né, de alguns anos para cá, foi a informação dos cotistas dos fundos de investimento. Então, se o fundo de investimento, né, por exemplo, vamos pegar um fundo de investimentos em participações que controla uma outra empresa, né, fundo de investimentos em participações, né, um fundo estruturado fechado, que controla, né, que é basicamente por isso que foi criado os FIPs, né, controla uma outra empresa. Eu preciso informar os cotistas como beneficiário final? Na verdade, não, desde que esse fundo esteja já informado na e-financeira. Então, a Receita já vai ter a informação desses cotistas. Então, qualquer fundo, né, de investimento, seja ele aberto ou seja ele fechado, se ele já tiver informado na e-financeira, que é uma obrigação já acessória, já existente, não precisa informar como beneficiário final aqui para efeito do cadastro CNPJ.
Aqui, esse fundo de investimento é a mesma lógica do fundo de pensão. Fundo de investimento especialmente constituído e destinado para acolher recursos de plano de benefício de previdência complementar ou plano de seguros de pessoas, desde que regulado e fiscalizado por autoridade governamental competente em seu país de origem. Tá? Então, basicamente, é a mesma lógica. Qualquer empresa de investimento de outro país que tenha por trás, né, um fundo de pensão, uma estrutura de investimento, basicamente de previdência, que também seja controlado, né, por uma autoridade governamental. Ainda, no parágrafo 3º, né, aqui talvez seja, né, o que abre um pouco mais, né, essas situações. Veículo de investimento coletivo domiciliado no exterior. Né? Então, uma empresa estrangeira de investimento, né, normalmente no exterior, a estrutura fundo de investimento é uma estrutura que é muito peculiar ao Brasil, né, que se estrutura sobre a forma de condomínio fechado. Né? Normalmente, existem outras estruturas, lógico, né, mas a maior parte dos países, esses fundos, né, na verdade, são pessoas jurídicas, são empresas de investimento. Tá? Então, essas empresas de investimento que cheguem aqui no Brasil, elas podem ser consideradas beneficiários finais? Bom, aqui no parágrafo 3º do artigo 8º, poderia se atender a esses requisitos aqui. Né? Basicamente, tem que ter cotas ou títulos, né, admitidos à negociação de mercado organizado e regulado por órgão reconhecido pela CVM. Né? Então, tem que ter um órgão no país de origem que seja similar à CVM. Né? E aí tem que, letra A, tem que ser um investimento pulverizado. Né? Direto ou indiretamente, esse veículo tem que ter mais de 100 investidores. Tá? Aqui, ó, seja superior a 100, né? E nenhum desses investidores pode ter influência significativa, né? Ou seja, mais de 25%, né, do percentual, ou seja, não controla aquele investimento. Então, basicamente, aqui é para exigir que, para não ter que identificar o beneficiário final, que seja claramente um instrumento de investimento pulverizado. A administração seja feita de força discricionária por um administrador profissional, para dizer que efetivamente é um veículo de investimento mesmo, né? Sujeito à regulação de proteção, né, como entidade reconhecida pela CVM, e a carteira de ativos seja diversificada. Né? Então, basicamente, não investe em um ativo só. Né? O objetivo daquele veículo não é só uma operação, mas tem várias operações também para mostrar claramente que é um veículo que se caracteriza como um veículo de investimento mesmo. Porque o problema aqui, a preocupação aqui é o seguinte: você tem veículos que parecem ser de investimento, mas não são, e tem efetivos veículos, empresas que efetivamente são de investimento. Né? Então isso aqui é basicamente para tentar diferenciar um do outro. Bom, então basicamente, né, até onde nós fomos até agora, eu tenho, de um lado, a pessoa natural, né, que deve ser informada como beneficiário final, e de outro, né, entidades que, se eu esbarrar nessas entidades na cadeia societária, eu não preciso chegar na pessoa natural. Né? Se, por exemplo, eu tenho uma limitada que é sócia de uma outra limitada, que por trás dessa terceira limitada eu tenho uma SA de capital aberto, por exemplo. Eu não preciso identificar, né, a pessoa natural por trás da SA. A SA seria basicamente a informação que deve ser prestada como beneficiário final. Tudo bem? Bom, e quem está obrigado a prestar essas informações? Por enquanto a gente viu quem é o beneficiário final, né, a pessoa natural, e basicamente entidades que são consideradas beneficiários finais, que eu não preciso identificar a pessoa natural. Agora, quem é que tem que fazer essa informação desses beneficiários finais? Né? Quais são as entidades que são obrigadas a prestar essas informações quando elas fazem a sua inscrição, quando elas são criadas aqui no Brasil, né, para efeito do CNPJ, ou as já existentes, né, que tem esse prazo de 180 dias que vence hoje. Bom, isso aqui está no artigo 8º. Basicamente, nós temos as entidades empresariais, né, então, basicamente, não é qualquer entidade, a entidade é empresarial, né, e ele coloca aqui entidades a que se refere
os incisos 5, 15, 16 e 17 do caput do artigo 4º. Né? Então a gente vai ver essas situações, mas quais são elas? Né? Se a gente pegar o inciso 5º, ele trata de fundos de investimento, clubes e fundos de investimento. Né? Mas a gente viu que fundos de investimento, se tiverem na AE financeira, não precisa informar. Inciso 15 e 16, basicamente trata de sociedades estrangeiras, né? Empresas estrangeiras, empresas offshore que vêm fazer investimentos no Brasil, né? Ou tem negociações no Brasil, como por exemplo moeda de câmbio com instituições financeiras, etc., que é o inciso 16. E o 17, sociedades de conta em participação. Tá? Então, a gente vai detalhar um pouco mais isso. Então, quem é que efetivamente tem que informar o beneficiário final? Entidades empresariais e essas outras entidades que eu acabei de citar para vocês, que a gente vai começar a detalhar a partir de agora. Então vamos só ler o artigo 8º para ficar mais claro. Ó. As informações cadastrais relativas a essas entidades que eu citei, né, devem abranger as pessoas autorizadas a representá-las, né, os representantes, que vai estar no quadro societário, bem como a cadeia de participação societária até alcançar as pessoas naturais caracterizadas como beneficiários finais. Então, a primeira questão, se houver uma pessoa natural caracterizada como beneficiário final, e para caracterizar como beneficiário final tem que estar naquelas condições que a gente viu no início. Se não tiver nessas condições, não precisa informar. Tá? Ou, no caso da entidade estrangeira, a gente vai ver, precisa dizer que não tem e mostrar o documento provando que não tem. Ou qualquer das entidades mencionadas no parágrafo 3º. Né? Então, ou eu chego na pessoa natural, ou eu chego numa daquelas entidades de investimento coletivo. Bom, então vamos começar pelas entidades nacionais. Né? Basicamente, quem são as entidades nacionais que devem apresentar a informação do beneficiário final? Basicamente, são as entidades empresariais. Né? Sociedades anônimas de capital fechado, sociedades limitadas, etc. Né? O anexo 12 da IN, da Instrução Normativa 1863, ela tem um resumo, né, de todas essas normas que a gente está tratando agora. É bem interessante, né, para quem precise fazer essa informação. Ele resume de uma forma bem clara, muitas vezes o que fica um pouco em dúvida no texto da Instrução Normativa. Então, as empresas de natureza jurídica do grupo 200, tá? Então, essas empresas com natureza jurídica do grupo 200, que tem um anexo da IN, né, que ele relaciona lá, limitada, SA, comandita, etc., né? Essas empresas são as que você teria que identificar o beneficiário final, se houver beneficiário final. À exceção das seguintes: empresas públicas, né, empresa binacional, né, empresas que basicamente já têm um caráter individual, a empresa que se confunde com a própria pessoa física, tudo isso você não precisa informar. Tá? Então, basicamente são as sociedades, né, essas empresas individuais, não teria razão de informar. Bom, o que você não vai informar também, que também não é considerado entidade empresarial, né, que está lá no anexo 12? Grupo 100, administração pública, entidades sem fins lucrativos, pessoas físicas, né, organizações internacionais, tá? Então, basicamente, isso fica de fora. Então, basicamente, são as entidades empresariais. Bom, entidades no exterior, né? Basicamente, essa é a grande novidade, né, dessa instrução normativa. As entidades no exterior, elas se dividem em 3 grandes grupos, tá? O primeiro grupo são entidades que o CNPJ dessas empresas no exterior deve ser concedido pela Receita Federal. A inscrição, né, dessas entidades é feita pela Receita. Porque, aí, para quem não sabe, né, deve estar se perguntando, mas como assim? Não é a Receita que faz a inscrição do CNPJ? Sim, mas em alguns casos que a gente vai ver, a inscrição é feita ou na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, ou no próprio Banco Central. Tá? Então, no caso das entidades no exterior, a gente tem 3 situações, que o CNPJ ou é dado pela Receita, ou é dado pela CVM, ou é dado pelo Banco Central. Nesse primeiro caso, o CNPJ ele é feito pela Receita, né, que são entidades que sejam titulares de direitos sobre imóveis,
veículos, embarcações, aeronaves e contas correntes bancárias. Então, basicamente, né, são entidades do exterior que têm bens no Brasil, né, que têm propriedades no Brasil. Bom, tá chegando aqui uma pergunta. Bom, fazendo parênteses aqui, tem uma empresa que é, vou ler aqui em voz alta. Empresa que é IRELI, do regime do Simples Nacional, precisa ter beneficiário final? Robson. Bom, Robson, a resposta da sua pergunta está no slide anterior. Ó. Essas empresas que são individuais, a empresa individual de responsabilidade limitada, né, não precisa informar o beneficiário final, né, porque basicamente já presume-se que elas são de caráter individual e já possuem os seus beneficiários finais. Tá? Segunda pergunta. Onde há duas pessoas físicas, uma com 74% e outra com 26%, porque as duas são beneficiárias finais? Bom, Mariana que fez essa pergunta. Bom, Mariana, é aquilo que eu disse para vocês, é o critério da instrução normativa, né? Uma delas, claramente nesse caso, ela controla a empresa, né? Essa que tem 76%, ela que controla. Mas a outra, você não pode ignorar a outra porque ela tem uma influência significativa. Essa outra pessoa que tem 26%, ela participa das decisões da empresa, né? Ela não tem uma participação de 1%, 2%. Então, de certa forma, ela tem um benefício grande em função daquela operação. Então, por isso que nesse caso, as duas situações são consideradas como beneficiário final. Bom, então nesse primeiro caso, nós temos situações aqui em que as entidades estrangeiras, elas têm principalmente o que no Brasil? Patrimônio, né? Basicamente o investimento que elas fazem no Brasil é patrimonial, elas têm bens, né? Veículos, embarcações, aeronaves e contas correntes. O segundo caso é quando o CNPJ ele é dado pelo Banco Central, né, pelo cadastro de empresas do Banco Central chamado CADEMP. Né? Quais são as situações em que o investimento estrangeiro, né, o CNPJ desse investimento estrangeiro, dessa empresa estrangeira, é obtido no Banco Central? Quando ela realiza participações societárias fora do mercado de capitais, é o que a gente chama de investimento direto. Né? Então ela entra no mercado brasileiro, ela controla uma empresa, né? Uma empresa no exterior controla uma empresa, né? Então ela coloca diretamente o investimento dela, né? numa participação societária aqui no Brasil, mas ela não passa pelo mercado financeiro, né? Ela não entra como uma estrutura de investimento financeiro. Na verdade, para controlar empresas hoje no Brasil, a gente pode ter as duas formas, tanto o investimento direto, né, ou a gente pode ter, por exemplo, eu citei para vocês o fundo de investimentos em participações. A empresa é cotista de um fundo, a empresa de investimento no exterior é cotista de um fundo e o fundo controla as empresas. Né? Nesse caso aqui do Banco Central, ela não passa pelo mercado financeiro. Sempre que passar pelo mercado financeiro é CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E outras situações também que essa empresa tem negócios aqui no Brasil, que são obrigadas a fazer o registro no Banco Central. Arrendamento mercantil, faz um leasing de algum equipamento, afretamento de embarcações, aluguel de equipamentos e arrendamento simples, ou importação de bens sem cobertura cambial, importação de bens, mas basicamente para integralizar capital de empresas. Também investimento direto. Ainda, né, instituições do exterior, que realizem compra e venda de moeda estrangeira com bancos no país, né, recebendo e entregando reais em liquidação de operações cambiais. Então, basicamente, né, são bancos, instituições financeiras no exterior que negociam com bancos brasileiros. Nessa situação, tem que se registrar no Banco Central, né, tem que ter lá o CNPJ e vai obter lá no CADEMP. A gente tem uma pergunta aqui do... Bom dia. Bom dia a todos. Por favor, no slide anterior, se não me falha a memória, tinha um item 6 na instrução normativa,
falando de participações societárias fora do mercado aberto. E nós temos alguns casos como esse. A empresa no exterior, ela detém a participação societária aqui no Brasil, mas não se aplica, mas ela não tem nenhum ativo do 1 ao 5. E aí, se não me falha a memória, tem um item 6, falando de participações societárias. Isso, aí o item 6 ele vai entrar aqui que é participações societárias fora do mercado de capitais. Né? Esse caso, que, por exemplo, uma empresa no exterior, que ela tem uma participação societária numa empresa aqui no Brasil. Né? Essa empresa, ela vai pegar o CNPJ, no caso, no Banco Central, para fazer um investimento. Ok? Até reforçando pela pergunta, né, do colega, é que nós temos duas situações de participações societárias. Uma é o investimento direto, né, que a empresa ela vem e compra uma participação societária diretamente aqui no Brasil, sem passar pelo mercado financeiro, sem passar por uma instituição financeira. Ela tem que se registrar no Banco Central, né, para poder fazer isso. E o CNPJ também é obtido no Banco Central. Já no caso dela entrar no mercado financeiro para fazer investimento, e um desses investimentos pode ser comprar ações, pode ser comprar participações societárias por meio de fundos, por exemplo, aí é a terceira situação que a gente vai ver agora, que é basicamente a inscrição é via CVM, que é no mercado financeiro de capitais. Tá? Nesse regime aqui, né, que basicamente é o que a gente pode dizer que sofreu grandes alterações, né, desde que foi feita a IN anterior até aqui, é que a gente tem um investimento estrangeiro no Brasil, né? Mas o investimento estrangeiro no mercado de capitais. Tá? A gente tem dois regimes, a gente tem um regime especial, que é o regime da Resolução 4373 do Conselho Monetário Nacional. As empresas, quando entram no Brasil para fazer investimentos sob esse regime, né, elas têm que cumprir as obrigações previstas nesse regime, ela tem uma série de benefícios. Né? Por isso que muitas vezes a empresa não entra diretamente, como no caso anterior do Banco Central. Ela entra por meio desse regime financeiro, porque esse regime ele dá uma série de incentivos tributários. Né? Por exemplo, o fundo de investimentos em participações, uma empresa ela compra cotas de um fundo de investimento de participações que investe em empresas, né? Então ela tem a possibilidade de sair do Brasil com aquele ganho do fundo sem pagar, por exemplo, imposto de renda. Ele tem direito à alíquota zero de imposto de renda, cumprindo, né, as previsões legais. Então, basicamente, aqui no terceiro a gente tem uma série de situações. Tá? Primeira situação, que são as pessoas as empresas estrangeiras que se registram na CVM, né, que o CNPJ é concedido pela CVM, é o que a gente chama de nível 1. Nível 1 porque os níveis, basicamente, são níveis de risco. Tá? Esse nível 1, essas empresas são as mesmas do parágrafo 3º do artigo 8º, só que elas estão no exterior. Né? Fundos de pensão, sociedades anônimas de capital aberto. Então, essas empresas aqui, né, elas vão precisar, basicamente, elas não vão precisar informar os seus beneficiários finais. Tá? Só voltando aqui, ó. No caso da inscrição no Banco Central, tá? As empresas inscritas no Banco Central e as empresas inscritas pela Receita Federal, todas elas aqui têm que identificar os seus beneficiários finais. Tá? Todas elas são obrigadas a identificar os beneficiários finais com aqueles critérios que a gente viu. No caso aqui da CVM, vai depender do nível. Tá? Então, o primeiro nível. Primeiro nível são aquelas entidades pulverizadas, de investimento pulverizado, que não teria muito sentido você exigir a pessoa natural, né? Que são milhares, são centenas. Então, nesse caso aqui, esse nível 1 não precisa informar, né, os beneficiários finais. Né? Se a Receita quiser alguma informação adicional, a Receita ela depois requisita essa informação diretamente à entidade. O nível 2 são entidades que não estão aqui no parágrafo 3º do artigo 8º, mas ainda representam uma certa segurança também. Né? Então, por exemplo, são bancos, instituições financeiras constituídas no exterior, corretoras constituídas no exterior. Né? Ou seja, essas entidades elas não representam um risco
né, para a Receita Federal que seja necessário que ela identifique o seu beneficiário final por trás. Tá? Então, nessa situação, o beneficiário final e alguns documentos, né, ela só vai apresentar mediante solicitação. Então, a princípio, ela não precisaria informar o beneficiário final quando ela chega no Brasil. Tá? Que está aqui no inciso 2 do artigo 19. Então, é aquilo que eu disse para vocês, são bancos, corretoras, né? Existem algumas entidades de investimento também pulverizadas, que basicamente são controladas lá fora, né, por órgãos congêneres à CVM, então não teria necessidade. Só existe uma condição aqui importante, desde que não possua influência significativa em entidade nacional. Tá? Então, basicamente, essas entidades aqui, elas não têm a exigência do beneficiário final para efeito do cadastro, né, só se a Receita tiver o interesse e pedir depois, né, a princípio não precisaria informar, né, mas ela não pode ter influência significativa. Essa influência significativa aqui não é a mesma que a gente viu lá do artigo 8º. Essa influência significativa aqui é um outro critério desse artigo 19 aqui, que em vez de 25% é 20%. Tá? Então cai um pouquinho lá o critério. Né? Se tiver mais de 20% em entidade de controle em entidade nacional, ou tiver capacidade de eleger os administradores, né, preponderância nas deliberações, aí não se enquadraria aqui nesse nível 2, né, ou seja, porque ela controla entidades nacionais. Ela não é um simples investidor aqui. O nível 3, aqui já é o risco é um pouco maior. Aqui são empresas de investimento, porque a gente está falando aqui via CVM, entra via mercado de capitais e financeiros. Né? Aqui são empresas de investimentos, são fundos de investimentos que também não têm influência significativa, tá? Mas nesse caso aqui, se não se enquadram daquele nível 1, que é o parágrafo 3º do artigo 8º, ou naquelas situações de instituições financeiras como bancos, corretoras, etc., né? Que vem um banco fazer o investimento aqui no Brasil. Nesse caso aqui, precisa informar os beneficiários finais, bem como os documentos comprobatórios. Tá? E, finalmente, o maior risco, né, que são trusts, né, veículos fiduciários e sociedades constituídas com títulos ao portador. Né, ou seja, entidades que você não sabe efetivamente quem é se você olha só o quadro societário. Né? Então, essas entidades aqui, a exigência é maior. Além de ter que identificar o beneficiário final, a instrução normativa prevê uma série de documentos que eles precisam apresentar. Nesse nível 4 aqui, também se inclui as entidades que possuem influência significativa em entidade nacional. Tá? Se uma empresa de investimento ela entra via mercado financeiro e ela tem uma participação em mais de 20% numa entidade nacional, ela vai ter que apresentar todos esses documentos aqui, o beneficiário final mais uma série de documentos. Essa parte aqui, digamos que é a parte mais complexa da instrução normativa, né, porque o mercado financeiro hoje se tornou muito complexo. Alguma dúvida, gente, dessa parte aqui? Bom, então nós vimos quem está obrigado a informar, né, basicamente empresas nacionais e empresas estrangeiras naquelas 3 situações, ou pela Receita, ou pelo Banco Central, ou pela CVM. Nós vimos que o que informar o beneficiário final ou a pessoa natural, segundo aqueles critérios maior de 25% lá, ou preponderância nas deliberações, né? E agora a gente vai ver a seguinte situação. E se ele está obrigado, mas não possui beneficiário final? Tá? Isso pode acontecer, a gente viu aqui até um exemplo prático, né? Bom, o que a instrução normativa diz? Entidades nacionais. Caso a entidade seja obrigada a informar seus beneficiários finais, mas não possua ninguém que se enquadre nesse conceito, não há necessidade de informar tal condição no coletor nacional. Tá? Como eu disse para vocês, o risco da entidade nacional não é tão grande como na entidade no exterior. Tá? Então, se a pessoa jurídica, né, naquele exemplo, ela não tem nenhuma situação de uma pessoa física, né, uma pessoa natural, com preponderância, né, acima de 25% ou controlando, não precisa informar. Ok? Agora,
E se a participação do sócio é direta? Né? Eu tenho lá um sócio que tem uma participação numa entidade de mais de 25%. Ele tem 50% da entidade, a pessoa natural. Bom, também não há necessidade de informar, porque ele já vai ser considerado beneficiário final. Né? Se você fizer essa informação, você vai estar fazendo uma informação duplicada, né? Porque o próprio sistema ele já está identificando que aquela pessoa física já é o beneficiário final. Né? Basicamente, no caso das entidades nacionais, a preocupação maior é o quê? A participação indireta, né? Por meio de tanto de uma cadeia societária ou por meio de outros acordos, acordos de acionistas, acordos de cotistas, né? Que mostram que uma pessoa que não tem, às vezes, mais de 25%, ela tem preponderância naquela empresa. Nas entidades no exterior já é um pouco diferente, ó. Caso a entidade seja obrigada a informar os seus beneficiários, mas não possua ninguém que se quadre nesse conceito, porque do mesmo jeito que pode acontecer para a empresa nacional, pode acontecer para a empresa estrangeira, né? Não atingir aqueles 25%, por exemplo. Esta deve informar tal condição no coletor nacional, tá? Então ela vai ter que dizer que não possui beneficiário final e vai ter que apresentar depois o documento, né, para provar tal condição. Tudo bem? Os sócios na empresa, então eu não necessito fazer a identificação do beneficiário final? Isso, exatamente. Se você, por exemplo, você tem uma empresa, os sócios são as próprias pessoas naturais, né? Você não precisa identificar o beneficiário final porque vai ser diretamente esses sócios. Perfeito. Ok? Claro. Bom dia. Na verdade, então, não precisa identificar o beneficiário final quando for a primeira empresa, onde tem só pessoas físicas. Exatamente. Daqui para baixo, se eu tiver outras pessoas jurídicas, onde essa primeira pessoa jurídica participe, eu tenho que fazer. Isso. A gente pode resumir isso que você está perguntando na seguinte situação. Quando que eu devo identificar o beneficiário final na prática, né? Quando o sócio da empresa for pessoa jurídica, né? Se for sócio pessoa física, você não precisaria. Sim, mas por isso que, até para o pessoal que está acompanhando online, ele perguntou assim, bom, mas isso não teria lógica porque assim, essas informações já estão no cadastro da Receita Federal. É aquilo que eu tinha dito no início, realmente, tanto é que quando você vai lá nos documentos que são exigidos, o que a instrução normativa diz? Ela diz, olha, se você tem um beneficiário final, né, que você chega via uma participação, uma cadeia societária, você precisa dizer que ele é o beneficiário final, mas você não precisa apresentar os documentos, porque esses documentos já foram apresentados para o cadastro. Tá? Então, essa lógica é colocada nesse sentido. Mas você vai precisar identificar na ficha lá do beneficiário final quem é o beneficiário final, mas não precisa apresentar o documento. Continuando a pergunta, eu constituí a empresa 76% e 24%. Já tem a informação à Receita. E eu vou virar sócio de uma pessoa jurídica também, só que com 2%. Mesmo assim, eu sou obrigado a fazer informação? Porque daí ela não tem o 25% nessa empresa nova. Só tem 2%. Na verdade, assim, o critério é sempre em relação à pessoa jurídica, nunca em relação à pessoa física. Tá? Então, a preocupação é sempre em relação à entidade. Então, por exemplo, na primeira situação, você falou, olha, eu tenho 76%. Então, quando eu for para essa pessoa jurídica aqui, você já é o sócio majoritário, já é o beneficiário final. Digamos que tem uma outra empresa abaixo, né? Indiretamente. Eu vou ter que identificar esse aqui como beneficiário final. Ah, mas eu sou sócio também de uma outra empresa. Bom, aí nessa outra empresa, você vai analisar a condição dessa outra empresa. Né? Se essa outra empresa você for 2%, teoricamente você não é um beneficiário final. Porque você pode ter um acordo de acionistas, alguma questão nesse sentido, aí você precisa informar. Mas não necessariamente. O critério é sempre em função da entidade que você está informando. Tá? Então, se eu estou abaixo dos 25%, via de regra, eu não teria que informar. Não teria que informar. Tá? De uma entidade. Se ela está abaixo de 25%, não. Tá? Eu sou sócio de várias empresas, né?
Mas eu tenho várias empresas, você não vai aparecer como beneficiário final em nenhuma delas, a não ser que você tenha realmente uma preponderância ou controle nessa empresa por meio de algum outro documento. Obrigado. Bom, complementando a pergunta dele, eu tenho uma situação que é a seguinte, são 4 sócios, 25% em cada uma, só que eu tenho uma cláusula no contrato social que o usufruto são dos pais, 50% para cada um. O beneficiário final seriam os pais dos sócios? Nesse caso aí, sim. Basicamente, você teria formalmente exatamente aquele caso, nenhum deles teria mais de 25%, mas como usufruto, né? Basicamente são eles que efetivamente controlam a empresa, né, nesse momento, então efetivamente eles seriam o beneficiário final da empresa. Você teria que formar os dois. Eu teria que formar os dois. Teria que formar os dois. Tá? É exatamente aquela situação do inciso 2. Que você tem algum documento ou alguma situação que basicamente passa o controle para outra pessoa. Não está expresso totalmente no contrato social. Então você tem que formar os dois e botar esses documentos, comprovando isso. Tá, joia. Obrigado. Ainda nessa cadeia de PJs, uma sociedade de propósito específico também teria que fazer? Sim, na verdade qualquer tipo de sociedade empresarial, mas é a mesma lógica. Aí você vai verificar se a sociedade de propósito específico, os sócios forem pessoas naturais, direto, não precisaria. Mas se o sócio for uma outra pessoa jurídica, aí é o mesmo raciocínio. Tá? Bom, vamos seguindo então. Aqui nós já vimos. Bom, então agora a gente vai passar aqui nós já vimos que a empresa no exterior, né? Ela precisa, se ela não tiver uma situação que se enquadre na pessoa natural da IN, ela tem que informar efetivamente que não se enquadra e apresentar esses documentos para comprovar, diferente da entidade nacional. Porque é aquilo que eu disse para vocês, na verdade o maior risco, né, é a empresa estrangeira. Bom, a gente já está chegando no final, né? Basicamente só aqui as instruções de preenchimento, né? Isso está lá no anexo 12 também da instrução normativa, né? Como é que você basicamente vai fazer essa informação? Essa informação vai ser feita por ocasião da inscrição da empresa, né? Quando ela vai abrir o CNPJ, ou se naquele caso que ela precisa informar naquele prazo de 180 dias, ela vai entrar lá na rede SIM, né? No coletor nacional, opção alteração, né? E vai preencher os dados da pessoa jurídica. Vai ter uma ficha específica, né, para quem já viu a IN, né, além da ficha de cadastro da pessoa jurídica, né, nós temos agora uma ficha do quadro societário, existe uma ficha de beneficiários finais. Né? O evento específico vai ser o 267, né, que é o evento para inclusão, alteração ou exclusão de beneficiários finais. Para habilitar essa nova ficha, é preciso preencher essa opção, né, beneficiários finais da ficha de cadastro da pessoa jurídica. E depois que for preenchida, basicamente com essa alteração, né, com a colocação do beneficiário final, vai gerar um DBE, né, que é o documento básico de entrada, né, para que sejam colocados os documentos comprobatórios, né, e sejam transmitidos para a Receita Federal por meio do dossiê digital, né, do ECAC, ou cadastrado diretamente na unidade. No evento, nós temos que colocar a opção de data. Que data que deve ser colocada no evento? Na hora que você está cadastrando esse evento aqui? Isso. Não, a data você vai botar a data atual que você está fazendo a inclusão. Ok. E também os sócios, os beneficiários finais, têm também que colocar uma data a partir de quando ele é. É a partir de quando houve, por exemplo, no caso que ele colocou agora, do usufruto, quando eles passaram a ser Isso, exatamente. É a partir de quando ele é o beneficiário final. De quando ele tem essa condição de beneficiário final. Essa é uma data importante. Tá? É a mesma coisa que a data de entrada de um sócio na determinada sociedade. Né? Essa data é a partir de quando ele é o beneficiário final dessa estrutura. Tá?
Bom dia, me chamo Lucas. Bom dia. Eu queria saber, a gente efetuando essa declaração, todos os anos seria obrigatório ou não? Eu efetuei só agora, no momento. fica... Na verdade, é só no momento da inscrição. Quando você faz a mesma coisa do quadro societário. Uhum. Você só vai ter que mexer nela quando houver alguma alteração, né? Por exemplo, aquele beneficiário final deixar de ser beneficiário final, né? Encerrar a sociedade. Entendeu? Mas você faz uma declaração, enquanto permanecer naquela condição, você não precisa mais alterar. Não é uma declaração anual de beneficiário final, não é isso. Tá? Tanto é que ele está junto com o CNPJ. Né? A lógica é, eu faço a inscrição da empresa, seja ela no Brasil e no exterior, se for o caso, né, que a gente viu que tem uma série de situações que não é necessário, se for o caso, eu faço o preenchimento da ficha de beneficiários finais. Se precisar fazer alguma alteração, posteriormente eu faço. Mas não preciso ficar informando isso, não existe uma regularidade de informação, é só quando houver uma alteração ou uma exclusão. Perfeito. Caso eu já tenha feito, então, agora eu não preciso fazer. Exatamente. Né? Até aproveitando isso que ele falou, né, esse prazo que eu coloquei no início para vocês que vence hoje, é só para quem, quando a IN foi publicada, não tinha feito ainda. Né? Agora, as empresas que começaram a ser inscritas a partir da IN já precisaram fazer esse preenchimento, e era o prazo de 90 dias, né? Isso para a empresa do exterior. Né? No caso da empresa nacional, ela precisava fazer isso por ocasião do cadastro do CNPJ. Então, você já fez, não precisa fazer mais nada. Tá? Bom dia. Uma pergunta. Algumas empresas, principalmente as estrangeiras, não têm quadro societário, né? Cadastrado. Eu tenho que cadastrar um quadro societário primeiro para depois fazer o beneficiário? Você vai ter que informar o quadro societário, o quadro de administradores dela, tá? Vai ter que fazer. Na verdade, ela teria que ter, né? Na verdade, ela tem que apresentar. É que, assim, a gente tem um passado de que as empresas, só para você se inscrever no CNPJ, principalmente a empresa estrangeira, era o nome e endereço. Né? Isso mudou, né? Na verdade agora, né, é como eu disse para vocês, é um novo contexto de transparência. Então as informações tem que estar completa, não só as informações nacionais, mas as informações estrangeiras também. Então tem que ter o quadro de administradores, sim. Tá bom, obrigada. Bom, existe uma pergunta, né? A pessoa jurídica... Bom dia. Fugindo um pouco do assunto, na questão da indicação, a documentação comprobatória, nós não encontramos na instrução normativa nem nos seus anexos uma relação de documentos e acaba sendo, de certa forma, uniforme entre os analistas. Tem algum local que a gente consegue localizar toda a documentação necessária para a indicação? Basicamente, vamos pegar, na entidade nacional, você não tem uma documentação específica, porque assim, essa documentação é a mesma da inscrição do CNPJ da empresa, tá? Então é aquilo que eu disse para vocês, se você pegar uma situação que a empresa tem uma participação, assim, a pessoa natural tem uma participação indireta superior a 25%, a documentação seria basicamente para demonstrar isso. Tá? Se isso já tiver, digamos, como o colega falou ali, se você já tiver isso já nos cadastros da Receita, né, não é uma empresa nova, na verdade você não precisaria apresentar essa documentação, só informar a ficha de beneficiário final. Agora, uma outra situação que pode acontecer, aí você precisa entregar a documentação. Ele não tem mais de 25%, tá? Mas ele é o beneficiário final por algum motivo, que nem o caso que o colega colocou aqui do usufruto. Então você precisa apresentar uma documentação específica para demonstrar isso. Só que você não vai ter isso na IN, até porque são vários casos e várias situações. Então você vai ter que se ater à situação para provar o parágrafo 1º do artigo 8º, a condição de beneficiário final. Tá? No caso das entidades estrangeiras, isso já é mais detalhado. Né, principalmente naquelas entidades do mercado financeiro. Ali, tanto é que ele fala documentos do artigo 19 a 21. E ali basicamente trata de entidades estrangeiras, que tem o maior risco. Então ali tem uma série de documentos que são exigidos especificamente para aquelas que são obrigadas a apresentar. Que é, por exemplo, aquele nível 3 e o nível 4 lá da CVM. Então esse tem os documentos ali elencados. Ok? Bom dia. Bom dia. Não ficou muito claro... na questão do quadro societário perante dois CNPJs que detêm 50-50. Esse tem a obrigatoriedade? Bom, vamos lá.
você tem, por exemplo, o que você está falando, eu tenho uma empresa que ela é controlada por duas empresas, 50 e 50, tá? Então vamos lá, você vai ter que preencher duas fichas aqui dessa empresa. Tem o quadro de administradores, né? O QSA, você vai basicamente colocar quem administra essa empresa, responsável, etc. E você vai ter que colocar a ficha de beneficiário final para essa empresa, tá? Quem é o beneficiário final? Aí a gente volta para o início da palestra. Quem é o beneficiário final? Pessoa natural que controla direta ou indiretamente a empresa, né? Ou que tem influência significativa, tem mais de 25%, né, da participação dessa empresa. Ou tem alguma outra documento que ela, digamos, manda na empresa. Então você vai ter que analisar a cadeia societária superior a essa, porque assim, eu tenho uma pessoa jurídica que é controlada por duas pessoas jurídicas. Eu vou ter que analisar acima dessa cadeia quem é a pessoa natural que basicamente atinge essas condições. E aí na ficha de beneficiário final você vai informar essas condições. Se não for uma pessoa natural, for alguma daquelas situações lá do parágrafo 3º do artigo 8º, uma SA, um fundo de pensão, né, ou algum outro tipo de situação, é essa situação que vai ser colocada como beneficiário final. Tá? Nesse caso que você falou, é especificamente a situação que você tem a obrigação de identificar o beneficiário final. Tá? Mas você vai ter que analisar nesse caso aí, nessa cadeia societária, qual é a pessoa natural que tem a preponderância nessa empresa aqui. Por isso que não é tão simples assim em algumas situações. Se você analisar só essa pessoa jurídica e os dois sócios PJ, você não consegue chegar a conclusão nenhuma, você tem razão. Você vai ter que subir o nível acima e às vezes você vai ter que ir subindo, até você achar o beneficiário final. Na verdade, essa é a grande obrigação da IN. Né? Basicamente, porque assim, anteriormente, quem que tinha que fazer esse trabalho? O fisco. Né? O fisco, se fosse fiscalizar essa empresa, ele teria que muitas vezes chegar até o beneficiário final. Não, agora a situação ficou invertida. As empresas já têm que informar isso anteriormente. E como você falou, você tem razão, isso não fica claro. Você vai ter que analisar as cadeias anteriores até chegar nesse beneficiário final. E quando o quadro societário tem cotas de tesouraria? Ele também entra nessa obrigatoriedade? Ele não está nos 25%, mas ele tem a cota. Não, então, a questão do beneficiário final, como eu disse para vocês, é sempre se ater àquele conceito lá. Tá? Efetivamente, essa pessoa física, essa pessoa natural, ela tem mais de 25%, né, do controle acionário dessa pessoa jurídica, direta ou indiretamente. Se se enquadrar nisso, é obrigado a informar. Né? Essa pessoa física, ela controla essa empresa, é ela que determina os caminhos dessa empresa por algum documento específico, algum documento de gaveta ou algum documento acordado entre os sócios. Né? Se for isso, tem que informar e teria que apresentar esse documento. Tá? Então, assim, o beneficiário final não é qualquer situação. Tá? É diferente do quadro societário, né, do quadro de administradores. O quadro de administradores continua mesmo, é a mesma coisa que a gente já está acostumado a fazer. A novidade é o beneficiário final, mas é por isso que eu comecei a palestra pelo critério. O critério é aquele, pessoa natural, mais de 25%, ou que controla a empresa. Tá? Ou que basicamente a entidade atua em benefício dela. Se não atender esse critério, não é para ser informado. Tá? Obrigada. Pois, só uma curiosidade agora. Essa informação do beneficiário final, ela corre sob sigilo fiscal ou é pública? Sigilo fiscal. Qualquer informação prestada à Receita Federal é sigilo fiscal. O ano passado eu estava lendo um processo de cunho tributário. E eu percebi que numa das laudas do processo tinha uma ficha que a Procuradoria anexou aos autos, onde tinha lá fulano X. E lá já constava as passagens societárias dele. Então, a Receita Federal ela já tem essa informação, né? Porque claramente eu vi lá, por exemplo, imagine que fosse eu, a Aureliana, estava lá assim, participou do CNPJ do período tal a tal, continua do período tal a tal. Então, todas as empresas que eu participo, lá está. Isso não está indo de contramão também? Assim, é só uma curiosidade, porque me veio na cabeça agora isso.
Não, na verdade você tem razão. Na verdade, as informações societárias, quadro de sócio e administrador, isso já tem anos, né? Já tem décadas, que essas informações são prestadas à Receita e a Receita tem a informação. A grande novidade é, por exemplo, o exemplo que o colega deu do usufruto. Eu sei quem é o sócio, mas essa informação do usufruto a Receita não tem. Quem é o beneficiário final daquela estrutura? Tá? Muitas vezes o beneficiário final não é o sócio que aparece no quadro societário. Você tem razão que a maior parte das informações que vão ser prestadas, na verdade, não vão ser prestadas porque basicamente já está, né, empresas que os sócios são pessoas físicas, né, empresas que se confunde a pessoa jurídica com a própria pessoa física, isso não tem necessidade de informar e a IN coloca dessa maneira, né? As entidades nacionais, você vai ter uma série de informações, mas são mais residuais. A maior parte do banco de dados, como você disse, já está preenchido. Tá? A grande novidade é para as entidades estrangeiras, né? Como a outra colega colocou. Porque assim, as entidades estrangeiras, a gente tinha um cadastro só com o nome, né? E o endereço. Você mal tinha o quadro societário, né? Mas agora não, mas assim, isso não basta. Né? O Brasil, ele está bem atrasado em relação a vários países do mundo em relação a essa questão do beneficiário final. Então, por isso que a gente precisava, é um passo a mais. Já foi, como você disse, já foi dado um passo grande, que é ter as informações societárias. Né? O beneficiário final é um outro passo. Né? Tem uma situação em que a empresa nacional, ela pertence, ou melhor, 99% do capital é de uma empresa americana e 1% é do diretor no Brasil. No Brasil, ela recolhe todos os impostos como uma empresa comercial tradicional, mas não distribui lucro para o sócio americano. Então, tanto nos Estados Unidos e no mundo, ela atua como uma empresa sem fins lucrativos. E aqui no Brasil também. Ela paga todos os impostos como uma empresa tradicional, mas não distribui lucro para o sócio americano. Lá nos Estados Unidos, ela é uma empresa sem fins lucrativos. Então, a minha pergunta é, no momento de de declarar o beneficiário final na empresa brasileira, eu posso dizer que não tem beneficiário final e anexar os documentos da matriz da empresa americana, provando que ela não tem fins lucrativos? Ou porque aí eu não sei quem seria o beneficiário final na empresa brasileira e na empresa americana não tem. Nesse caso aí, então, você vai enquadrar naquele parágrafo 3º do artigo 8º. São empresas, entidades sem finalidades lucrativas, né? Entidades sem finalidade, ela já é o próprio beneficiário final. Né? Então, você vai dizer, na verdade, a empresa nacional, né, você vai ter que dizer que o beneficiário final vai ser essa empresa, né, que é o parágrafo 3º do artigo 8º, e você vai anexar como documento a própria prova de que essa empresa é uma entidade sem fins lucrativos lá nos Estados Unidos. Basicamente seria isso. Né? Você não precisaria identificar além disso, porque seria o caso do parágrafo 3º do artigo 8º. É a mesma coisa que você ter um fundo de pensão, né, uma SA de capital aberto, etc. Né? Desde que o estatuto da empresa americana tenha claro que não tenha fins lucrativos, tá certo? Exatamente. Você tem que, na verdade, você vai trazer essa documentação e comprovar essa condição, que está lá no parágrafo 3º, de entidade sem fins lucrativos. Tá perfeito. Ok? Tá. Por favor. Não dá mais? Tá, depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu fico aqui mais um tempinho, tá? A gente conversa, tá bom? Bom, então para a gente terminar, né, basicamente existe a pergunta ali, a pessoa jurídica possui beneficiário final, né? Se a resposta for sim, ele vai basicamente fazer o preenchimento, né, desse beneficiário final. Se ele falar não, aí é aquilo que eu disse para vocês, se for entidade nacional, ele fala não precisa apresentar nada. Se for entidade estrangeira, ele coloca não, mas vai ter que apresentar os documentos provando por que ele não tem beneficiário final.
Bom, aqui há algumas perguntas, né, que vocês fizeram de data, né, basicamente existem alguns dados a mais, né, do que a gente tinha historicamente, né. Você tem que apresentar o país de nacionalidade do beneficiário, data de nascimento, país de residência, né, o CPF, ele não é obrigatório se ele for residente no exterior, né? Se ele não possui residência nem nacionalidade brasileira, o CPF não é obrigatório. Existe esse número de identificação fiscal aqui, né? Que é basicamente o número fiscal dele lá fora, que não é obrigatório. Se tiver, preenche, tá? Se não tiver, não é obrigatório. Bom, aqui, basicamente, ele fala também que você tem que preencher também o quadro de sócios e administradores, né, como já vinha sendo preenchido, né, antes dessa novidade aí do beneficiário final. Tá? E é um documento à parte, né, da ficha dos beneficiários finais. Bom, prazo. A gente já está chegando no finalzinho já. Prazo... As empresas, as entidades já existentes antes da instrução normativa, né, o prazo termina hoje. Né, é o prazo, esse prazo, né, será que vai ser prorrogado? Esse prazo já foi muito prorrogado. Né, como eu disse para vocês no histórico, né, a primeira IN de beneficiário final foi lá em 2016. Né, então existia um prazo até 2017, até 2018, que era o último prazo. Quando chegou em 2018 foi prorrogado novamente por 180 dias. E quando da inscrição de entidades domiciliadas no exterior, como sempre existe a reclamação, a entidade chegou aqui no Brasil para investir, mas eu não tenho documento, não vai deixar ela entrar, não tem problema, a empresa cadastra no CNPJ e a informação do beneficiário final, ela deve ser apresentada basicamente o documento, né? O documento para provar a questão do beneficiário final tem o prazo de 90 dias e esse prazo é prorrogável por mais 90 dias. Se em 90 dias não for possível, né, pede a prorrogação do prazo e tem a possibilidade pela IN de mais 90 dias de prazo. E para a gente terminar, as sanções, né? O que acontece com as empresas que são obrigadas a informar, que efetivamente devem informar e prestar informações e não o fazem, né? A sanção está prevista no artigo 9º da IN, que é a suspensão do CNPJ, tá? Então, basicamente, se a Receita Federal verificar que a empresa era obrigada a informar e ela não informou, né, a empresa fica sujeita a essa suspensão. O problema da suspensão do CNPJ é que ela fica impedida de ter movimentação financeira, né? Basicamente, ela não consegue fazer nada no sistema financeiro nacional. A única coisa que ela consegue fazer é levar o dinheiro de volta, né? Esse impedimento não se aplica à realização de operações necessárias para o retorno do investimento, né? Ou qualquer cumprimento de obrigação assumida antes da suspensão. Então, suspendeu. Se ela tinha alguma obrigação ou para retirar o dinheiro do Brasil, ela consegue fazer, né? Mas a partir da suspensão, qualquer transação nova, né, qualquer operação, ela fica suspensa. Bom, só um minutinho que tem que colocar o... Por isso que basicamente é suspenso, né? É suspenso porque ele fica dependendo da regularização. Se efetivamente for regularizado, o CNPJ volta a ficar ativo, né? Então o CNPJ ele não é baixado, né? Porque existem outras situações do CNPJ que são mais, digamos, mais radicais, né? Se você comete alguma irregularidade, você pode ter baixado, ter inaptidão. Aqui você fica suspenso, mas a suspensão é condicionada justamente à regularização. E após esse prazo do dia 26, que é hoje, tá? Para mim, poder fazer amanhã, depois, não tem problema nenhum. Eu posso continuar fazendo, se não deu tempo de fazer todas as empresas que eu preciso fazer. Sim, o ideal é fazer o mais rápido possível, porque assim, você deixando de cumprir o prazo, você já fica sujeito à suspensão. Então a Receita Federal ela pode tomar algumas providências em relação à direção da suspensão, mas não existe problema nenhum de você regularizar posteriormente. Tá? Agora, no caso da documentação que eu preciso anexar, eu entrei no site da Receita Federal e tem a parte onde fala que você tem que anexar eletronicamente, via o dossiê. Eu não achei nenhuma das opções que eu possa anexar o documento. Na verdade, você tem que fazer o e-dossiê, nesse e-dossiê que você vai fazer a anexação dos documentos. Você conseguiu gerar o e-dossiê?
Então, quando eu vou gerar, tem várias opções. Nenhuma das opções se enquadra nos itens. E a Receita ela é bem clara com relação a isso. Se eu colocar uma opção que não se enquadra, o meu pedido será cancelado. Então. Porque assim, se você não está conseguindo fazer online pelo ECAC, o ideal seria você ir até uma unidade cadastradora e cadastrar lá na Receita. Então eu tenho que ir até a Receita Federal com a documentação para poder fazer lá esse dossiê, é isso? Na verdade você teria duas opções, né? Você faz online ou faz diretamente na Receita. Eu vou ter que verificar o que está acontecendo, porque deveria fazer online. Deveria. Isso aí eu vou até verificar o que está acontecendo, mas deveria poder fazer online. Deveria acontecer fazer online. Praticamente é um complemento da pergunta do nosso colega aqui. Tem algum prazo específico para a Receita Federal começar a Bom, na verdade, assim, a partir do momento que o prazo termina, a Receita ela já pode começar a atuar em cima disso. Na verdade, como eu disse, a empresa ela já fica sujeita à suspensão. Mas não existe um prazo, não existe uma operação, não existe nada determinado que vá começar a acontecer, por exemplo, amanhã. Né? Na verdade, assim, a empresa ela já fica sob risco. Sujeita, né? Mas se ela mesmo fora desse prazo, ela ainda não foi suspensa em tomar, fizer todo o procedimento... É a lógica da espontaneidade, né, do tributo. É a mesma coisa, né? Se você deixa de cumprir, né, uma determinada obrigação, né, você pode até cumprir posteriormente, né? Assim, sem alguma sanção até a Receita tomar alguma providência. No caso de obrigação acessória, isso não se aplica, né? Mas não existe uma penalidade que já vai ser aplicada de pronto, né? Porque o interesse da Receita Federal é obter informação. Né? Então, basicamente, é o que está por trás disso, é obter informação. É uma obrigação nova, então a Receita ela não vai tomar também nenhuma providência precipitada, né? Sair, né, suspendendo todos os CNPJs a partir de amanhã. Né? Vai ser feita uma análise cuidadosa, mas assim, a empresa efetivamente que não apresentar, ela já fica sujeita ao risco. Ela tem que saber que ela está sujeita, por exemplo, a uma verificação da Receita Federal, e se ela não regularizar, provavelmente a Receita vai intimar, né, vai dar um prazo para ela regularizar. Se ela não fizer, aí ela vai estar sujeita à suspensão. Perfeito. E a documentação eu consigo protocolar no balcão, diretamente lá na Receita Federal, ou só pelo ECAC mesmo? Não, então, é aquilo que se você pegar o normativo, você poderia fazer ou pelo ECAC ou diretamente na unidade cadastradora, né? Mas vocês estão dizendo que não está conseguindo fazer pelo ECAC. Isso aí eu vou checar lá com o sistema de cadastro lá em Brasília para ver o que está acontecendo. Então, mas esse processo aí de ir ao balcão, por exemplo, depende de agendamento. Então, não precisa, não depende. Mas, de qualquer maneira, é um fator que complica mais ainda. Então, diante desse fato, não dá para a Receita tentar prorrogar esse aí mais dar um prazo mais de 30 dias, 60, sei lá? Como eu disse, tentar isso lá na Receita? Na verdade, assim, eu vou checar o que está acontecendo em relação a essa questão online, né, mas não era para acontecer, tá? Mas como eu disse para vocês, isso já foi prorrogado várias vezes, né, e a última prorrogação foi por 6 meses. Então, assim, eu acho difícil prorrogar novamente, tá? Porque senão, basicamente, você termina, a efetividade da norma ela fica sem sentido. Né, porque tem uma prorrogação eterna, né? Já tem 2 anos já que essa norma do beneficiário final ela está tentando ser efetiva, né? Mas de qualquer maneira você tem razão quando você diz que se isso não é feito online é um empecilho, né? Porque você tem que ir até a unidade, né? E tem todos os problemas de você se dirigir até lá. Isso aí eu vou checar e se efetivamente estiver acontecendo isso eu vou ver o que pode ser feito. Ok, só mais uma pergunta para uma empresa brasileira composta por 2 empresas portuguesas, 99% uma e 1% a outra. Nesse caso, as duas são sociedades anônimas. Não sei se capital, preciso verificar se capital aberto ou fechado. Nesse caso, em qual situação eu devo informar? Se ela for de capital fechado?
Se for aberto, não precisa, é isso? Não, então, exatamente. Na verdade, não é que não precise. Se ela for de capital aberto, né, basicamente ela já é o próprio beneficiário final. Né? Se ela for de capital fechado, aí você precisa verificar quem é o beneficiário final. Tá? Porque se ela for de capital aberto, entra naquelas situações do parágrafo 3º do artigo 8º. Ela já é o próprio beneficiário final. Bom, agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço a oportunidade de estar divulgando essa obrigação acessória, né? Obrigado. Então vamos lá, você está dizendo que você tem uma empresa, essa empresa tem uma holding, mas tem menos de 25% do capital. Não, então, mas é aquilo que eu disse para vocês, vocês vão ter que subir na cadeia societária. Não, mas assim, quem que é o sócio da holding? Da holding, tá. Não, então, aí, porque eu tenho que analisar sempre a perspectiva da empresa que eu estou analisando, tá? Essa empresa, então, a holding tem 20%. A outra empresa tem 80%, tá? Então, quem é que manda nessa empresa aqui? Quem é que delibera? Não é a holding. Então, não é a holding, é essa empresa, né? É a outra empresa. Então, aí eu tenho que ver quem está por trás dessa empresa. Dessa outra empresa. Não, a pessoa... Não, mas assim, essa outra empresa não tem sócio? Quem é o sócio? Não, então, mas você tem que analisar sempre, a perspectiva é sempre da pessoa jurídica que você está analisando, não é da sua holding. Você tem que analisar a perspectiva sempre da empresa que você está analisando. Então, a empresa A, você está dizendo que o sócio é uma holding. Essa holding tem 20%. Tá? Então, teoricamente, se não tiver outro documento, essa holding ela não tem uma participação relevante. Os outros 80%... entendi o que você está falando. Exatamente. Então, nesse caso aí, quem é o sócio da holding, ele não tem a participação indireta nessa empresa aqui, vai ser o quê? 10% cada um. Né? Então, ele não é beneficiário final, você tem razão. Não é. Os outros dois, tem 40%, eles são. Então, mas você vai ter que identificar. Mas é que tá. A obrigação não é da holding, nem dos sócios da holding. A obrigação é dessa empresa aqui identificar. Se os dois sócios têm 40%, já são direto, aí não precisaria, porque eles já são beneficiário final. Isso, tá certo. Perfeito. Tá? Não, você consegue, se você tiver a assinatura do contador, é válido, né? Basicamente quem está prestando a informação. Não tem prazo, né? Porque fica dependendo lá da retaguarda da conta da análise dos documentos. Pessoal, obrigado. Tá?